Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Um dia onde o Espírito Santo, quem nos conduz, que nos traz clareza, nos traz revelação, nos traz entendimento da sua palavra, das ações que nós devemos tomar nesse dia, das decisões. Toda e qualquer decisão que vamos tomar nesse dia, devemos pedir instrução ao Espírito Santo. Senhor, qual o caminho melhor que eu tenho a seguir? Espírito Santo, que o Senhor sabe que vai acontecer lá na frente, que eu ainda não discerni. Me traz clareza. Revela a mim as riquezas ocultas, as riquezas escondidas de um contrato, de um segmento. Me revela, Senhor, aquilo que eu não sou capaz de enxergar. Mas o Espírito Santo, ele traz clareza, ele traz entendimento. Momento nenhum você ficará enganado, porque o Espírito Santo vai te revelar os caminhos certos a serem seguidos. Amém? Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua fidelidade duram para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós agradecemos pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita fidelidade, pelo Seu amor, pela Sua graça, pelo Seu favor, que nós nunca seremos capazes de merecer tamanha bondade. Eu oro, Senhor, nesse dia, Senhor, e declaro o Teu favor, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nós somos profundamente, Senhor, amados, ricamente abençoados, Senhor, e eternamente salvos, Senhor. Com essas certezas, ó Jesus, nós começamos o dia, Senhor, de uma forma que sabemos que o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos dá direção, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos traz à mente revelações, Senhor, que não poderia vir de nós, somente através do Espírito Santo, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, fala a cada coração, Jesus, de uma forma especial, de uma forma individual, Senhor, que não seja eu falando, mas a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que a palavra lançada, a semente semeada, Senhor, ela dá bons frutos, Senhor, que os Teus frutos, Senhor, sejam frutos saudáveis, Senhor, frutos de transformação, frutos de recomeços, Pai, alicerçado na direção do Senhor, frutos de uma identidade nova, formada, Senhor, segundo o Teu caráter, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra nos ensina, Senhor, que não é o que falamos, não é o que vestimos, não é o que externamente, Senhor, nós tentamos demonstrar, mas é o caráter de Cristo em nós, Senhor. Nos molda, Senhor, segundo o Teu caráter, segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Sabemos também que nesse processo de mudança de caráter, mudar o caráter, Senhor, há fases, há momentos que é doloroso passar. Mas quando nós sabemos que faz parte de um propósito que é maior que o nosso processo, Senhor, nós conseguimos, Senhor, entender que às vezes a dor se faz necessária. Nós compreendemos que o Senhor não está preocupado com nossa alegria, mas sim com o caráter que nós precisamos ter, que é o caráter de Cristo, Senhor. Nos traz essa revelação, Senhor, de uma forma leve, de uma forma onde, ainda que o momento seja o momento da dor, do sofrimento ali, de moldar, Senhor, esse barro conforme o Senhor quer, nós possamos compreender que existe um propósito e que há esperança e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Ti. Todas as coisas, Senhor, não são algumas, são todas. Então nós entregamos os nossos sonhos, nossos desejos, nossos sentimentos, as nossas emoções nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, pois sabemos que o Senhor é capaz de conduzir. Nós não temos condições. Eu oro, Senhor, por cada mente, por cada pensamento. Leva cativo, Senhor, cada um deles, Senhor. Põe neles, ó Senhor, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, Senhor. Blinda, Senhor, os ouvidos. Coloca o escudo do sangue de Cristo, Senhor, nos ouvidos. Que toda seta e todo dardo inflamado, Senhor, que tenta roubar esta boa semente, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Fala o coração de cada um de uma forma individual, de uma forma especial, que só o Senhor sabe que precisa, só o Senhor sabe que é necessário neste momento. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil, Senhor, para a Tua obra, que todo eu, Jesus, caia por terra em Teu nome, Pai. Eu me coloco, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Fala através de mim, Senhor, que não seja eu falando, mas a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, seja lançada no solo produtivo. Eu declaro sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada telefone, sobre cada televisão, seja a forma que esteja sendo vista agora.
agora, Senhor, eu declaro um solo fértil, um solo produtivo, e eu declaro a vida de Deus sobre cada lar, sobre cada família, entrando hoje a salvação em Cristo Jesus. Em teu nome, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Que momento poderoso, que momento onde o Senhor tem a nos moldar, a nos transformar, a nos apontar coisas que de repente para nós parecem ser muito boas, mas para o reino de Deus, para o Senhor, não é bem assim que funciona. E o nosso texto está em Mateus 7, do 17 ao 20, que diz o seguinte, dentro do que nós estamos falando: da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. É cortada e é lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Aqui esse texto, logo um pouquinho antes, o Senhor está falando sobre, inclusive, o Espírito Santo. Quem nos capacita a produzir frutos bons não é nós, e sim o liberar do Espírito Santo. Quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, é consequência o fruto. Todo aquele que diz a palavra do Senhor lá no grande dia, de Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. Mas o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Então muitas pessoas, muitas situações parecem dar bons frutos. Não é sobre o que você veste, não é sobre o que você fala. Ainda assim que tudo isso seja muito importante. Lembrando que a palavra, ela tem poder. Toda palavra lançada, saída da sua boca, elas são sentenças no mundo espiritual. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o que falar em momentos de raiva, em momentos de tristeza, em momentos de frustração e também em momentos de alegria. Às vezes você faz uma brincadeira no momento de alegria e essa palavra lançada, ela é uma sentença espiritual sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém. Então, assim, a palavra, ela tem que ser muito bem pensada, porque na palavra há poder de vida e há poder de morte. E é isso que o Senhor traz essa reflexão hoje sobre os frutos. Os frutos, o que seriam os frutos? Os frutos, além da sua transformação visível, é também as vidas e as almas que você alcança para o reino de Deus. Um dos pastores que eu tive, ele falava o seguinte: leve a palavra de Deus aonde você for. Se preciso for, você fale. O que isso quer dizer? Às vezes, você não precisa nem falar, porque o que tem em você é tão grande, você está cheio do Espírito Santo, que esses frutos transbordam através das suas atitudes, através das suas decisões, através dos seus posicionamentos no caráter de Cristo. E mais ainda, falam muito mais sobre você quando não tem ninguém te observando. Quando você está sozinho em determinados lugares, quando você está sozinho no seu quarto, quando você está sozinho no seu banheiro. Esses são os verdadeiros frutos que só você e Deus sabem que você dá. São os frutos do caráter de Cristo. Enquanto temos pessoas a nos observar, enquanto temos pessoas prestando atenção no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, faculdade, seja qual for o seu meio social, nós temos a tendência de nos comportarmos da melhor forma possível. Às vezes o comportamento que lá fora é excepcional, é um comportamento muito bom, dentro de casa a pessoa se transforma em um verdadeiro monstro, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, seja homem ou seja mulher. Então é a hora que o Senhor realmente está vendo os seus frutos. Mas, como eu falei, existem momentos que você não precisa nem abrir a boca, que o seu testemunho, o seu posicionamento vai mostrar os seus frutos. Que muitas vezes é você se posicionar contra algo que você sabe que vai contra os princípios e os valores que é da fé cristã. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de princípios e valores. Você não negocia os seus princípios, você não negocia os seus valores, que é realmente aquilo que conduz a sua vida, realmente é aquilo que é a diretriz, você usa aquilo como norte para a sua vida. Princípios e valores, eles são inegociáveis. A pessoa que negocia um princípio e um valor, para ela não tem importância. Então é essas horas que você demonstra os seus frutos, quando você se posiciona mesmo em momentos que você poderia levar
vantagem sobre uma determinada situação. Lembrando que Satanás ele nunca vai te oferecer algo ruim. Nunca. As bandejas que vêm do inferno, quando nós sempre falamos aqui, elas sempre vêm com uma excelente aparência. Elas sempre parecem ser muito boas, parecem ser muito vantajosas. Mas será que de fato são? A partir do momento que você precisa esconder algo que ninguém pode saber. Não estou falando sobre a compra de determinada coisa, algo que precisa de um sigilo ali inicialmente para que não dê errado. Estou falando sobre coisas que você precisa manter no secreto, precisa manter no escondido, porque as pessoas em volta, certo, todas falariam que você está agindo de algo errado. Quer referência melhor do que essa para saber que você está fazendo errado? Se eu estou fazendo isso, qual seria a reação dos meus pais a me verem fazer isso? Qual seria a reação da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, do meu pastor, por exemplo? Eu posso fazer isso na frente do meu pastor? Posso fazer isso na frente do meu líder? Será que esse fruto seria aprovado? É um bom começo para avaliar se os frutos estão sendo frutos bons. Mas como diz a própria Bíblia, se a árvore é ruim, é impossível ela produzir frutos bons. Da mesma forma, a árvore boa, é impossível que ela produza frutos ruins. Essa árvore boa é aquela árvore cheia do Espírito Santo. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai falar das coisas do reino, das coisas de Deus, de frutos produtivos. Os seus olhares, a Bíblia fala que se os seus olhos são bons, todo o seu ser será bom, mas se os seus olhos foram mal, quão mal será o todo o seu ser? É nesse segmento. Se o que tem dentro de você é ruim, você vai exalar o que tem dentro de você, o perfume que tem dentro de você. Se o perfume que está dentro de você é o perfume de Cristo, não tem como ser um perfume ruim, vai ser um perfume bom. E essa passagem ensina que as ações e o caráter de uma pessoa revelam se ela é uma árvore boa ou ruim. Não é o que você diz, e sim o que você faz de fato quando ninguém está vendo. Você pode até falar bonito, postar versículos bíblicos e dizer que ama a Deus, mas o que realmente prova quem você é são os seus frutos. Deus é bom e misericordioso, mas também Ele é justo. Você não vai colher nada além daquilo que você plantou. Outro dia eu estava conversando com a pessoa e nós estávamos falando justamente sobre colheita de frutos. Por exemplo, você quando não sou uma conhecedora de plantação, de mundo da roça, que seja aí, mas o mínimo de conhecimento nós temos. Quando nós plantamos ali uma semente de manga, ela nasce um pé de manga com muitas mangas, mas você plantou uma semente, foi uma semente que vingou, foi essa semente que cresceu esse pé de manga. Então esse é o que você plantou. Quando você colhe com uma abundância. Então se você plantou uma boa semente, bons frutos nascerá. Então você tem uma abundância de colheita de bons frutos. Se essa semente for uma semente ruim, da mesma forma, esse pé de manga, não estamos falando sobre manga, estamos falando sobre caráter mesmo. Esse pé de manga, ele vai dar o quê? Frutos bichados, frutos contaminados, frutos deformados, frutos que não vingam, frutos que não avançam, não prosperam, frutos ruins. Entende? Então, tudo que você planta, você vai colher, porque Deus, Ele é justo. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele também é a próxima justiça. Não é que Ele é justo, Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a misericórdia. Então, essa semeadura não vai além daquilo que você plantou. Nós temos que identificar o que eu estou passando na minha vida, que é semeadura, que foi algo que eu plantei e hoje eu estou colhendo os frutos, e o que é prova. O que é prova é o Senhor te treinando, te capacitando para te levar a um outro nível. Então nós precisamos identificar o que é semeadura. É fácil de você identificar quais foram os frutos que foram plantados. Peça que o Espírito Santo vai te dar essa clareza, essa direção. Você não plantou. Você não vê por que determinadas coisas ruins estão acontecendo. Você é um servo bom, justo e fiel. Você cuidou daquilo do seu Senhor com muito amor, com muito carinho, assim como essa passagem dos talentos. O Senhor te entregou
5 talentos e você está cuidando desses talentos, que sejam 2, se você está cuidando desses talentos, você foi lá, você negociou, você multiplicou, e mesmo assim você está passando por um processo onde não combina com aquela promessa, então aí é a hora que você está passando pela prova, você está sendo treinado, você está passando pelo deserto. O Senhor te conduziu a um deserto, onde Ele está te treinando e te capacitando para que você suba do nível. O Senhor não vai entregar na nossa mão nada que nós não tenhamos condições de administrar. Então, existe esse momento de treinamento, que é o processo, que é o deserto, que é o vale, que é o momento de muita dificuldade, parece que nada vai para frente. É a hora que eu falei. O que é colheita e o que é prova? O que é colheita e o que é treinamento? O que é frutos ruins e o que é propósito? Aí você tem que identificar, às vezes você está chamando de propósito, que é um fruto ruim que foi semeado lá atrás. E na verdade é um fruto ruim. E às vezes você pode estar pensando que foi um fruto ruim semeado em algum momento da sua vida e tá colhendo um fruto ruim, mas na verdade você não está sabendo ali identificar que é um propósito, que é o vale, é um treinamento. Lembrando que sobre nós não há mais condenação, fomos todos justificados. A condenação é um dos principais motivos de paralisia na vida das pessoas. Então, ainda que você identifique um fruto ruim na sua vida e as consequências estejam vindo agora, é simples, Senhor, sobre a minha vida não há mais condenação, eu sou perdoado e não há mais condenação. O Senhor levou o inscrito de condenação. Ora, pede ajuda, pede misericórdia para que o Senhor te capacite a passar por esse momento de colheita também, assim como Ele vai te ajudar e vai te capacitar a passar justamente pelo momento do deserto. Lembrando que o deserto sempre vai te levar a um nível maior, um nível mais alto. E o fruto ruim e a sua semeadura também não vão deixar de ter bons frutos na sua vida. Por quê? Porque você se arrependeu, você reconhece o erro, você reconhece que fez errado, mas aquilo vai te levar a um amadurecimento. Então, quando você está com Jesus, tanto os frutos ruins da ignorância lá atrás, quanto o propósito, eles vão te conduzir a algum lugar bom. Mas para isso, nos frutos ruins, você precisa reconhecer e falar assim, realmente, eu semeei esse comportamento na vida da pessoa e hoje eu estou colhendo os frutos. Tem misericórdia, me ajuda a lidar com esse momento, me ajuda a conduzir, porque sem a sua condução, sem a sua direção, eu não vou conduzir. E o Senhor é especialista em transformar maldição em bênção. Amém. Continuando aqui, Ele não passa pano. Vou voltar do começo para entendemos o raciocínio aqui. Deus é bom, misericordioso, mas também Ele é justo. Ele não passa pano para a sua falta de caráter. Com Deus não existe mais ou menos. Ou você obedece ou vive em rebeldia. Não tem muro confortável para ficar sentado. Sua vida espiritual é moldada no dia a dia, nas escolhas e conversas, nos pensamentos que só você e Deus sabem. Então, preste atenção, seus frutos estão dizendo o que ao mundo. Quem você é de verdade. Eles não mentem. Jesus não quer beleza externa, Ele quer caráter moldado e mudado e moldado por seu caráter e não com o que você aparenta ser. Jesus não se preocupa com o que você aparenta ser, com as roupas que você veste, com o linguajar que você usa, com a forma que você quer se apresentar e se mostrar que você é, mas no fundo Ele está preocupado com o caráter que Ele está formando em você, que não é o seu caráter, não é o meu caráter, mas é o caráter de Cristo. Por isso, quando nós oramos aqui, nós sempre falando, Senhor, me dá a mente de Cristo. Me dá a mente de Cristo, me faz ver como Cristo vê, me faz ouvir como Cristo ouviria, me faz falar e pensar como Cristo pensaria. Porque nós pedimos essa direção, o Senhor vai moldando o nosso caráter. Tempo atrás nós falamos sobre o vaso na mão do olheiro. É exatamente como se nós fôssemos o barro sendo amassado, sendo modelado, para nos tornarmos num belo vaso, mas está na mão do olheiro. E o olheiro é quem sabe conduzir esse processo. Às vezes é necessário tirar as impurezas, esses frutos ruins que em algum momento foi plantado. Já arrependido, toda a condenação foi lançada no mar do esquecimento. Mas também existe o propósito, que também vai doer, também vai ser amassado, que também tem o tempo do forno. Mas o Senhor é como diz o texto, o Senhor é bom, misericordioso e acima de tudo Ele é
justo. Ele vai te fazer passar tanto pelos frutos do arrependimento, quanto pelos frutos do propósito. E o Senhor vai te conduzir até o final, pode ter certeza. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e fidelidade do nosso Pai de amor.